Introdução. Existem dois homens na história da igreja que escreveram de forma bastante prática e simples sobre a prática da presença de Cristo. Ambos têm um forte testemunho sobre a realidade de andar quase que continuamente no conhecimento da presença de Cristo. Em nossa busca por conhecer ao Senhor tão bem quanto Ele nos conhece, podemos sabiamente recorrer à experiência desses dois homens. Um deles viveu no século XVII e outro no século XX. O primeiro deles é o irmão Lawrence Nicolas Herman, da França, que morreu em fevereiro de 1691. O segundo é Frank Laubach, que passou para o Senhor em junho de 1970. Este livro reúne tudo o que temos das palavras do irmão Lawrence sobre a questão de viver na presença do Senhor e, além disso, inclui um resumo de duas obras de Frank Laubach sobre a mesma questão. Abre parênteses. As palavras de Frank Laubach foram extraídas de dois livrinhos intitulados Letters by a Modern Mystic e Games with Minutes. Fecha parênteses. Para isso, atualizamos e reescrevemos as palavras do irmão Lawrence. As palavras de Frank Laubach sofreram apenas pequenas alterações. Por que reescrever as palavras do irmão Lawrence? Porque a maioria dos cristãos que optam por ler esse pequeno livro simplesmente não consegue compreender muitas das suas partes. A linguagem é por vezes extremamente arcaica e o estilo difícil de ser acompanhado. Por isso, passamos suas palavras e ideias para uma linguagem mais moderna. Abre parênteses. O livro original tinha 4 conversações e 16 cartas. Mudamos as conversações da terceira para a primeira pessoa. Fecha parênteses. Você ainda perceberá um resquício do século XVII no estilo do autor, mesmo nessa versão modificada, pois procuramos deixar uma pequena alusão à sua própria época. Quanto ao resumo dos escritos de Frank Laubach sobre a presença de Cristo, nossa intenção foi omitir certas cartas discussões sobre outros temas e deixar apenas aquilo que é eterno. Talvez, com a atualização das palavras do irmão Lawrence, ele possa alcançar o próximo século, assim como o fez nos 3 últimos séculos. E com o resumo das palavras de Frank Laubach, extraindo a essência de sua experiência sobre este tema, talvez ele possa alcançar a família cristã com uma mensagem que atravessará os séculos, assim como aconteceu com as palavras do irmão Lawrence. À medida que ler os escritos desses dois homens, separados um do outro por um período de 300 anos, você compreenderá a semelhança do coração e da experiência de ambos. O irmão Lawrence escreveu nos últimos anos do século XVII. O irmão Laubach escreveu no início da década de 1930. Primeiro como alguém que buscava algo e depois como alguém que havia encontrado algo que procurava. Examinemos um pouco mais de perto a vida desses dois homens, pois nosso objetivo na elaboração desse livro é instigá-lo e desafiá-lo quanto ao testemunho de ambos, uma prova viva de que é possível uma experiência contínua com Cristo. A vida do irmão Lawrence. Pouco se sabe sobre o irmão Lawrence. Contaremos aquilo que é do nosso conhecimento. Nicolas Herman nasceu em Lorraine, França, em 1611. De família pobre, aos 18 anos de idade, converteu-se a Cristo. Mais tarde, tornou-se soldado e depois um lacaio, abre parênteses, um empregado que abria a porta de carruagens, servia mesas, etc. Fecha parênteses. Mais tarde ainda, em 1666, quase aos 55 anos, entrou para uma comunidade religiosa conhecida como os Carmelitas, localizada em Paris. Tornou-se um, entre aspas, irmão leigo entre esses devotos descalços de Cristo. Foi entre eles que recebeu o nome de irmão Lawrence. Passou 25 anos nessa comunidade e lá morreu aos 80 anos, em 1691. Durante os anos em que serviu, trabalhou a maior parte do tempo na cozinha do hospital. Tornou-se conhecido dentro da comunidade e depois fora dela por sua fé comedida e serena e por sua simples experiência da, entre aspas, presença de Deus. Por fim, pessoas de outras partes da França passaram a interrogar o irmão Lawrence sobre o modo como elas poderiam alcançar uma realidade semelhante em sua própria experiência diária com Cristo. Até líderes da igreja procuraram-no para pedir conselho e ajuda. Pouco restou-nos de suas palavras. Temos algumas breves cartas escritas por ele, além de 4 memórias intituladas Conversações, escritas por outras pessoas que passaram para nós o que ele teria dito a elas. Em 1692, um ano após a morte do irmão Lawrence, algumas de suas cartas foram publicadas. Quase 300 anos após a primeira publicação dessas cartas, milhares, talvez milhões de cópias de cartas impressas permaneceram desconhecidas. Agora, elas aparecem em uma linguagem moderna, na esperança de que a mensagem por ele, escrita de forma tão bela, esteja apenas começando a ficar conhecida. A vida de Frank Laubach. Frank Laubach nasceu nos Estados Unidos no dia 2 de setembro de 1884, quase 200 anos após a morte do irmão Lawrence. 45 anos mais tarde, Frank Laubach estava servindo como missionário nas Filipinas.
Embora tenha realizado muitas coisas louváveis nesses 45 anos, entre elas um ministério realmente notável e cheio de fé entre os muçulmanos no sul das Filipinas, temos de admitir que ele foi um soldado da cruz relativamente desconhecido. Foi nessa época, aos 45 anos de idade, que Frank Laubach deu início à prática de permanecer na presença de Cristo. É interessante perceber que, 40 anos depois, quando deu o que considerava um passo muito pequeno por causa do tempo em direção à eternidade, Frank Laubach morreu. Aos 85 anos, ele era um dos homens mais conhecidos e queridos do século XX. Tentar dizer que foi Frank Laubach, ou mesmo tentar dizer quem foi Frank Laubach, ou mesmo resumir sua vida em um espaço tão pequeno, é simplesmente impossível. De Signal Hill, nas Filipinas, até sua morte, aos 85 anos, em 11 de junho de 1970, ele viveu uma vida tão plena como jamais viveu um dos seguidores de Cristo. Foi um dos cristãos que mais viajaram de todos os tempos, talvez o homem mais viajado dos tempos modernos. Ficou conhecido em quase todos os lugares da Terra. Inúmeras honras foram-lhe concedidas. Entretanto, na ocasião em que recebeu o famoso prêmio Homem do Ano, disse humildemente: "O Senhor não quer contar meus troféus, mas minhas cicatrizes." Escreveu mais de 50 livros, muitos deles best-sellers, que tiveram uma influência de escala mundial. Foi talvez o maior educador dos tempos modernos e apontado por muitas pessoas como uma das figuras mais raras do século. As realizações de sua vida são quase intermináveis. No entanto, os melhores momentos da vida desse incrível homem levam a uma adorável, solitária e pequena colina atrás da choupana em que vivia na ilha de Mindanao. Frank Laubach escreveu suas experiências durante esses dias em uma série de cartas para seu pai, das quais condensamos estes escritos. Esperamos sinceramente que as palavras de Frank Laubach, aqui registradas, tornem-se eternas e oramos para que perdurem enquanto existirem cristãos para lê-las sobre a face da terra.